A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Querido amigo ouvinte, este é mais um episódio da série Os Afetos que Curam. Ao longo já de alguns programas, temos falado sobre traumas, adversidades, impactos emocionais de situações difíceis, dolorosas e, por outro lado, os caminhos que podemos trilhar ou recursos que podemos ativar ou mesmo adquirir para a recuperação, a retomada do curso do desenvolvimento depois dessas situações difíceis, e isso tudo se chama resiliência. Temos nos baseado especialmente nos estudos, nas pesquisas de um importante neuropsiquiatra francês, que continua produzindo, que é o Dr. Boris Cyrulnik. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante: quando a alma dói, trauma, silêncio e a busca por sentido. Nós estamos tomando por base 2 livros que ele publicou. O primeiro, Os Patinhos Feios, e o outro, O Murmúrio dos Fantasmas. Eu quero convidar você para uma reflexão que penso ser importante. Por que será que algumas experiências dolorosas parecem nos acompanhar para sempre, enquanto outras, mesmo sendo difíceis, nós conseguimos superar, deixar para trás? 2 pessoas podem passar pela mesma situação difícil e reagir de formas completamente diferentes. Você já se deu conta disso? Quer dizer, uma consegue seguir em frente e a outra fica como que paralisada. O que será que faz essa diferença? Se você se faz essas perguntas, nós vamos hoje explorar juntos algumas ideias que talvez nos ajudem a entender melhor esses desafios, esses mistérios da alma humana, se assim nós podemos falar. Vamos começar com uma situação que talvez você reconheça. Imagine que você passa por uma decepção. Alguém em que você confiava muito, falha com você. Pode ser uma palavra dura, uma ausência naquele momento importante da sua vida, ou até mesmo aquele silêncio, a ausência, que também nos machuca. A dor que você sente, ela é imediata, ela é real, concreta. Mas nós podemos fazer uma pergunta: essa dor, ela se resume ao que foi dito ou aquilo que foi feito pela pessoa? Ou será que existe algo mais envolvido? Essa é uma pergunta para nós pensarmos. Pesquisadores como o Dr. Boris Cyrulnik e tantos outros, que se dedicaram e se dedicam a estudar experiências dessa natureza, experiências traumáticas, impactantes do ponto de vista emocional, perceberam que o impacto de uma situação dolorosa não depende apenas do que aconteceu. O que de fato parece determinar como essa experiência vai nos marcar é o que ocorre depois, como nós reagimos e principalmente como as pessoas ao nosso redor respondem. Em outras palavras, existe uma diferença crucial entre o que nos acontece e o que acontece com isso depois. O primeiro momento, no exemplo em questão, que é a dor da decepção, não há como negar. É algo muito real. Mas o verdadeiro peso dessa experiência surge no segundo momento. É na forma como nós reagimos e na maneira como nós somos acolhidos ou não. Um gesto de escuta pode aliviar essa dor. Mas se houver descaso, crítica, desprezo,
isso aprofunda a nossa dor, a nossa ferida. No exemplo em questão, o que foi dito, feito ou negado é o começo. O que vem depois, o acolhimento ou o afastamento, é isso que realmente define como aquela dor será guardada dentro de nós. Essa compreensão vai aparecer nos textos do Dr. Cyrulnik com a expressão os dois golpes, uma ideia que ele elabora de uma forma bem estruturada e que outros autores já haviam comentado no campo da psicanálise, da psicologia da personalidade, psicologia clínica, mas, como dissemos, ele realmente apresenta de uma forma bem estruturada. Os dois golpes. O primeiro golpe é o evento real, o evento concreto que nos atinge. Pode ser uma ferida física, uma carência, uma agressão. Isso causa um tipo de traumatismo. É uma espécie de comoção orgânica, em alguns casos, uma ruptura, uma lesão do tecido vivo, uma descontinuidade, como ele diz. É aquela comoção que desorganiza o nosso mundo, de certo modo. É o primeiro golpe. A dor, que é a sensação imediata e direta do impacto. O acontecimento em si, o impacto bruto. Vamos dar um outro exemplo disso, porque essa ideia é muito importante, amigo ouvinte. Sofremos um tombo físico, por exemplo. O primeiro golpe é o impacto real, aquela dor imediata do joelho que ficou ralado, uma lesão física, o susto, essa desorganização inicial no nosso esquema de proteção, como ele fala, na nossa bolha protetora. Uma ferida física, ela pode cicatrizar com o tempo e com o cuidado. Isso pode causar um traumatismo. O segundo golpe tem a verdadeira força de traumatizar, quer dizer, de deixar registrado um trauma que vai se alongar. Não está na dor física em si, mas na representação que fazemos do golpe. É o sentido que você atribui a essa ferida, para que isso fique bem claro. Por exemplo, na queda, se nós fomos humilhados, ridicularizados, ou nos fizeram sentir incapazes, essa experiência da humilhação, da vergonha, a internalização da crença de que nós somos desajeitados, fracos, coisas que uma pessoa pode ouvir. Isso é o segundo golpe. O primeiro golpe machuca fisicamente, emocionalmente, desorganiza um pouco, mas não necessariamente vai criar uma ferida traumática. Isso não quer dizer que seja pouco, mas é o segundo golpe da humilhação, da ridicularização, do abandono, do comentário infeliz. Esse segundo golpe tem o poder, a força de traumatizar, segundo os estudos do Dr. Cyrulnik e de outros tantos que se debruçaram sobre essa questão. Então é exatamente essa representação, essa interpretação interna do acontecimento e não o evento em si, que pode levar a sequelas duradouras, como, utilizando a expressão do livro dele, o murmúrio dos fantasmas. É aquilo que fica na nossa mente e ecoa. Isso maltrata, isso machuca a pessoa. Esse segundo golpe, então, é o sofrimento que surge da representação daquilo que aconteceu. Isso maltrata muito a pessoa realmente, porque a invalidação do que aconteceu, criticar a pessoa, para ficar dentro do exemplo, que teve uma queda, que sofreu algum acidente, dizer que é uma pessoa desajeitada, que ela é estabanada, coisas que podem ser ditas, que não deveriam ser ditas, mas isso acaba acontecendo. Isso desorganiza a pessoa e machuca. Esse trauma que fica pode deixar a pessoa naquela sensação de permanecer
paralisada diante da dor, diante do sofrimento. É um exemplo didático que estamos aqui colocando. O que muitas vezes transforma isso em um trauma que pode devastar a vida pessoal, a vida emocional de alguém, é o silêncio e o abandono. Esses dois pontos devem ser considerados. Por isso o Dr. Cyrulnik é muito cuidadoso e muito adequado quando ele fala, quando ele aponta para a cultura do silêncio e do abandono. Quando uma pessoa não consegue expressar o que sente, quando o seu ambiente não permite que ela fale, ou quando as suas tentativas de partilhar a dor são recebidas com descrença, com sarcasmo, com invalidação, aquele episódio, aquele traumatismo se aprofunda e vira, ou pode virar, um trauma estruturado, a marca traumática na pessoa. Por isso, não é só uma questão individual, é uma questão social, coletiva também, se não for sobretudo. Sociedade, família, figuras de autoridade, quando ignoram, quando minimizam ou quando estigmatizam a dor do outro, da pessoa que foi vítima, por exemplo, de um preconceito, da exclusão social, da indiferença, e o preconceito é uma prática de profunda violência, de tentativa de invalidação do outro, quando essas figuras sociais agem dessa forma, ignorando, minimizando, estigmatizando, isso tem a força praticamente de impedir o processo de cura e ativar as forças de resiliência da pessoa. É um silêncio perigoso, porque pode abalar, fragmentar a personalidade da pessoa que sofre, faz com que a pessoa se isole e isso dificulta a reparação da representação dessa ferida. Portanto, a falta de apoio afetivo e social é um dos maiores fatores que impedem a resiliência. Quando uma pessoa, por exemplo, dentro de um contexto social, se sente o alvo, a vítima de um preconceito, qualquer que seja o preconceito, e ela comenta com alguém, e esse alguém age assim, mas também, você fez por onde? Você buscou, pediu. Quando falamos coisas assim, ou quando uma sociedade se coloca assim, diante da pessoa que foi vítima de um preconceito, esse é o segundo golpe. Não é que o primeiro golpe, o preconceito em si, o ato concreto em si, machuque menos, porque todo preconceito, como um discurso e uma prática de violência, maltrata, machuca, exclui. Esse primeiro golpe já machuca. Agora, o segundo golpe tem o poder, e estamos aqui repetindo, de criar a ferida traumática. O Dr. Cyrulnik, numa das obras, ele fala disso de um modo que merece a nossa atenção. E eu peço licença aqui para ler um pequeno trecho. No dia em que os discursos culturais se empenharem em não mais considerar as vítimas como cúmplices do agressor ou presas do destino, a sensação de ter sido massacrado se tornará mais leve. E quando os que tomam as decisões sociais aceitarem dispor simplesmente em torno dos prejudicados alguns lugares de criações, de palavras e de aprendizagens sociais, será uma surpresa ver que um grande número de feridos conseguirá metamorfosear seu sofrimento para fazer dele uma obra humana, apesar de tudo. Mas se o temperamento tiver sido desorganizado por um lar parental infeliz, se a cultura fizer as vítimas se calarem e as agredir mais uma vez, e se a sociedade abandonar as crianças que ela considerar perdidas
então os traumatizados conhecerão um destino sem esperança. São palavras sem dúvida bem contundentes e que, ao mesmo tempo, nos convidam a pensar sobre a forma como nós temos funcionado em sociedade e como lidar com tudo isso. Embora o trauma muitas vezes paralise a pessoa, não é um destino fatal. Esses estudos têm mostrado, especialmente os trabalhos aqui em questão do Dr. Cyrulnik, têm mostrado que a chave para a recuperação, para uma espécie de libertação, está precisamente na busca e na construção de sentido. É dar um novo significado ao que aconteceu. É transformar o sofrimento em algo que possa ser compreendido e até mesmo em uma forma de ação ou expressão. Esse é o caminho da resiliência. Só que esse processo raramente acontece na solidão. O que particularmente chama a minha atenção nos estudos do nosso autor é o cuidado que ele tem ao falar da resiliência como uma dinâmica relacional. É eu comigo, mas, sobretudo, é eu com uma sociedade, com um contexto sociocultural. Isso lembra claramente, já falamos em outro programa, a lei de sociedade que aparece nas páginas de O Livro dos Espíritos. E lá está dito algo muito sério. Deus não deu inutilmente ao ser humano todas as suas capacidades, e o texto destaca a palavra. A palavra quer dizer a capacidade, que é uma necessidade de comunicar, de expressar a dor, a felicidade, a alegria e também a dúvida, o medo, a incerteza. E isso é relacional, aparece justamente em lei de sociedade. Porque nós evoluímos enquanto seres humanos para a convivência social. Ninguém se desenvolve sozinho. E essa é a ideia que o nosso autor apresenta claramente. A capacidade humana de superação das dores, dos traumas, emerge na reconstrução de sentido com o outro. Não é só ajuda técnica, uma ajuda formal, o que sem dúvida é de enorme valor, importância, mas isso se dá na presença de pessoas significativas, que são os tutores de resiliência sobre os quais nós já falamos. Um familiar, um amigo, um colega, um líder espiritual, um vizinho, alguém que ofereça uma escuta genuína, que ofereça afeto, que ofereça um vínculo saudável, estruturado. É por isso que nos espaços de fé, como por exemplo no espaço da Casa Espírita, o atendimento fraterno, o trabalho social do acolhimento tem tanta importância, porque são espaços onde a resiliência será trabalhada na relação, no vínculo, no acolhimento, na possibilidade de o atendido abrir o coração e falar da sua dor, da sua história, das suas feridas emocionais. O atendimento fraterno tem esse poder de permitir ao indivíduo revalorizar-se, se reconectar ao mundo. A ferida que acompanha a pessoa, que fica registrada nos tecidos da alma, vamos colocar assim como uma figura de linguagem, esse tecido foi desorganizado pela dor emocional, pelas marcas traumáticas, pelos eventos traumáticos que foram aprofundados. Os 2 golpes ocorreram. Então, quando a Casa Espírita abre suas portas e recebe essas pessoas, que pode ser qualquer um de nós em algum momento da nossa vida, o que ocorre? Nós não vamos mudar o primeiro golpe, mas o segundo golpe, ou ele será evitado, porque o acolhimento terá chegado antes do golpe ocorrer,
ou caso já tenha ocorrido a segunda pancada, o segundo golpe da crítica, do abandono, o atendimento nesse espaço poderá ajudar a pessoa a voltar a tecer, restaurar esse tecido desorganizado pelo trauma. Ou, vamos repetir, ou evita o segundo golpe, ele não vai ocorrer, então vamos tratar só a dor do primeiro golpe. Ou vamos, pelo acolhimento, tentar reorganizar aquilo que foi desorganizado pelo segundo golpe. Se já foi dado o segundo golpe da humilhação, do abandono, do sarcasmo, da estigmatização, o acolhimento na casa espírita ou em qualquer outro espaço de fé ou em qualquer outro espaço onde se desenvolve um trabalho social, humano, de acolhimento e assim por diante, essa atitude ajuda a pessoa a se reorganizar e restaurar esse tecido bastante ferido no campo emocional. Porque resiliência, os estudos do Dr. Cyrulnik evidenciam isso, não é ausência de sofrimento, é um processo de transformação, de luta, e o afeto e o apoio mútuo são verdadeiros pilares essenciais na construção de um novo caminho. Tudo isso nos faz pensar na importância da palavra, daquilo que nós vamos falar, das nossas atitudes diante da pessoa que nos busca para um consolo, uma orientação nesses espaços de fé, de trabalho social. A nossa palavra pode ser um segundo golpe, a depender do momento, do contexto, da entonação. Tudo isso tem muita importância. É claro que o que queremos, de uma forma muito verdadeira, muito autêntica, é ajudar. Mas nem sempre isso vai acontecer dessa forma. É muito valioso nós termos isso em mente, que o Dr. Cyrulnik comenta, que nós raramente vamos conseguir ressignificar as nossas dores sem o vínculo, ou seja, sozinhos. É muito importante procurarmos ou estarmos preparados para receber aquelas pessoas que vão nos procurar com um histórico de sofrimento emocional, de crises, de traumas, de dores na alma, genericamente falando. E ele vai querer encontrar alguém que escuta de verdade, sem pressa de dar conselhos, alguém que vai validar os sentimentos, é alguém que vai agir de tal modo que o outro vai sentir que não está sozinho. A compreensão que o Dr. Cyrulnik apresenta nos seus textos sobre os 2 golpes, a importância do vínculo para ativar o processo da recuperação, da resiliência. É muito importante nós termos isso em mente, nós avaliarmos tudo isso, porque como já comentamos com base nesses estudos, o trabalho não é só individual, é um trabalho social e coletivo. Quando carregamos na alma essas feridas emocionais que podem ter sido aprofundadas pelo segundo golpe, nós temos que ter o espaço para expressar isso, para comunicar, simbolizar tudo isso, contar a nossa história. E ele comenta algo que também peço licença aqui para compartilhar. Viver numa cultura em que seja possível dar sentido ao que aconteceu. E dar sentido, amigo ouvinte, não é justificar, não é ficar feliz com o que aconteceu. Ah, era o meu destino. Não. É historizar, compreender, ressignificar, dar um outro sentido. Esse é um trabalho da resiliência e que se faz no vínculo. Por isso ele diz assim, isso quer dizer que uma cultura de consumo, mesmo quando a distração é agradável, não oferece fatores de resiliência. Pode aliviar alguns minutos. No entanto, para deixar de se sentir mal,
para tornar-se aquele por meio de quem a felicidade chega, é preciso participar da cultura, engajar-se nela, tornar-se ator e não apenas assistido. A resiliência não é nem uma vacina contra o sofrimento, nem um estado adquirido e imutável, mas é um processo, um caminho a ser percorrido. E um caminho a ser percorrido socialmente. Daí a importância do que falamos, que está na obra já citada. A lei de sociedade, a lei de amor, de justiça, de caridade, essas dinâmicas pessoais, sociais e coletivas constituem caminhos saudáveis para a construção de um novo mundo, onde um projeto de bem-estar não seja exclusividade de alguns, mas algo possível para todas as pessoas que habitam essa casa comum chamada Planeta Terra. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos, agradecendo sempre a sua presença aqui no programa e desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.